Tipos de nariz. Você sabe qual é o seu? Do ponto de vista estético, o centro da face é muito importante para a harmonia dos traços. Assim, considera-se que o rosto depende, em grande medida, do tipo de nariz. Existem diferentes tipos de nariz, e cada um tem as suas características, e também o seu charme. Você conhece todos eles. Há uma grande variedade, e ela depende, em grande medida, da ancestralidade geográfica e cultural. É claro que, além disso, o nariz nos permite respirar, perceber aromas e também serve para apoiar os óculos. No entanto, neste artigo iremos apenas falar das diferentes variedades. Você sabe qual é a sua? Os diferentes tipos de nariz. O nariz, como parte dos traços, é diferente e característico de cada pessoa e de cada rosto. Por isso, pode-se dizer que, apesar de serem todos diferentes, sempre se harmonizam. Já o desenho anatômico é básico: duas cavidades por onde o ar entra nas fossas nasais, duas asas que recobrem essas cavidades, o septo e a ponta. Todos esses elementos são os que determinam a forma do nariz. Porém, entre um nariz e outro, existem diferenças que podem ser notáveis. Essas diferenças variam de acordo com o formato da ponte, altura e largura, abertura das narinas, entre outros aspectos. A partir disso, é possível classificá-los em grandes grupos de acordo com a sua forma geral. Nariz achatado. O nariz achatado se caracteriza por ter uma ponte curta com um leve afundamento. As narinas estendem-se para os lados. Além disso, a ponta é plana. Esta denominação se deve ao fato de que as pessoas com este tipo de nariz apresentam um perfil com a aparência achatada. Ou seja, o apêndice nasal se projeta pouco na face. O nariz achatado prevalece, com algumas diferenças, entre as populações de tez amarela e negra. Em asiáticos, é menos largo do que em indivíduos com características africanas. Nariz arrebitado. Ao contrário do anterior, o nariz arrebitado tem uma ponta saliente, que se torna mais afiada. O septo costuma ser reto, embora se curve um pouco em direção ao final. Portanto, as narinas parecem apontar para a frente. Este tipo de nariz é comum em pessoas do norte da Europa, embora seja bastante predominante em outros grupos humanos. Esta forma pode se dever a uma adaptação do organismo para respirar melhor o ar frio. Vistos de perfil, os narizes arrebitados parecem pontiagudos, como os de alguns personagens de quadrinhos. Na cirurgia estética, são os mais solicitados. No entanto, é apropriado apontar que nem todos os rostos se harmonizam da mesma forma. Nariz largo. O nariz largo se caracteriza principalmente pelo espessamento constante do septo reto até a ponta. Dessa forma, ele tende a parecer mais largo do que alto. O famoso jogador de basquete LeBron James tem esse tipo de nariz. As asas são dilatadas, assim como as fossas nasais. Outro nome deste tipo de nariz é núbia, por ser comum entre os habitantes dessa região. Entretanto, também está presente em outras populações do norte da África, incluindo o Sudão, bem como em afro-americanos. Nariz aquilino ou romano. O nariz aquilino apresenta uma ponte alta, longa e pronunciada. O septo se curva para dentro na ponta. A origem do seu nome vem da analogia com o bico de uma águia. É possível notar melhor essa característica com a pessoa de perfil.
é característico da população do sul da Europa, Espanha, Itália, França e Portugal. Também está presente entre os árabes e nas pessoas das regiões que, em algum momento no passado, foram ocupadas por essas nações, bem como nos povos eslavos. Nariz grego. O nariz grego apresenta equilíbrio em suas proporções. A ponte é reta, o septo quase não se projeta, e as narinas são pequenas, então as asas dilatam pouco. É o complemento perfeito para o chamado perfil grego. Esse é o tipo de nariz que se vê nas obras pictóricas e nas esculturas da antiguidade clássica greco-latina. Predomina, embora não de maneira exclusiva, nos países europeus da bacia do Mediterrâneo. Nariz bulboso. O nariz bulboso, como o nome sugere, tem a forma de uma batata. É volumoso no fundo, embora não seja muito largo. Na verdade, as laterais não se destacam muito. Claro, a ponta arredondada, ou em forma de batata é perceptível, assim como o alargamento da parte que circunda as narinas. Também é comum nas pessoas de pele negra, nos afrodescendentes e na raça parda americana. Nariz pequeno. O nariz pequeno parece arrebitado, mas muito mais curto na ponte e no septo. Pode ser arredondado na base, embora geralmente não seja muito largo, com asas e fossas nasais pequenas. Se o medirmos do arco das sobrancelhas até abaixo das narinas, a distância é curta em comparação com os outros tipos de nariz, razão pela qual parece tão pequeno no rosto da pessoa. Nariz grande e grosso. É aquele que ocupa um volume bem evidente no rosto da pessoa. Podem ser proporcionais, aquilinos ou de asas grandes, com ponta arredondada ou bulbosa. Este tipo de nariz é notado quando a pessoa está de frente, mas principalmente quando está de perfil. O famoso personagem da literatura Cyrano de Bergerac é um caso emblemático de uma pessoa com um nariz grande e proeminente. Esse tipo de nariz não predomina em um determinado grupo populacional, embora seja menos comum entre asiáticos e norte-europeus. Nariz irregular, ondulado ou assimétrico. Em algumas pessoas, o nariz pode ser um pouco irregular. Um lado é diferente do outro. Ele também pode parecer uma curva, visto de frente, em forma de S. O desnível ou assimetria pode ter sido causado por traumatismo. Um exemplo desse tipo de nariz pode ser visto no rosto do ator Owen Wilson. Tipos variados de nariz. O nariz é a parte do rosto que mais chama a atenção. Cada um dos tipos de nariz é diferente e muito pessoal. Por isso, muitos consideram a possibilidade de fazer uma rinoplastia como uma opção para melhorar ou alterar a forma. Entretanto, a necessidade de um procedimento cirúrgico também pode ser devido a um problema de saúde, um desvio do septo ou uma malformação congênita. De modo geral, o formato do nariz reflete muitas coisas. Algumas não são sobre nós, mas sobre nossos ancestrais, cultura e localização geográfica. Dessa forma, os tipos de nariz também podem nos dizer quem somos e de onde viemos.